Ao falarmos sobre construção e preservação de riqueza, nós não podemos negligenciar um assunto muito sério e muito impactante no patrimônio familiar. Eu estou falando da sucessão patrimonial. Ou seja, o quanto que se perde em tempo e principalmente em dinheiro quando ocorre um processo de herança, um processo de inventário. Pois bem, nós temos mecanismos que nos permitem trazer liquidez já no curto prazo, isso mesmo dentro do Brasil. Mas mais importante do que isso é saber que o acesso ao seu patrimônio ocorre de maneira muito facilitada numa eventual perda aí de um patriarca familiar. Então, esse é o quarto benefício de uma estrutura offshore, é a simplificação no processo de inventário. Na verdade, esse capital não passa por inventário, ele não vai demandar um advogado, nem um procedimento judicial para que a família tenha acesso a esse dinheiro. Quando você constrói uma estrutura, né, quando você faz uma contratação, uma estrutura offshore, você já define no início do seu contrato quem serão os beneficiários legais e você não precisa necessariamente obedecer às regras de inventário, às regras de sucessão previstas pela lei. Então você determina quem são os beneficiários, você tem essa livre escolha. Esse já é um primeiro ponto e é um ponto muito interessante. O fato é, na ocorrência de um falecimento, em um prazo aproximado de 1 semana, em alguns casos 2 semanas, a família já tem acesso total a esse patrimônio e segue dando continuidade a essa estrutura de offshore. Se hoje talvez isso não faça tanto sentido para você, se você está fazendo uma construção desse patrimônio, se você ainda está num processo de acumulação, talvez você não enxergue tanto benefício. Agora, vamos pensar naquela família que hoje tem um patrimônio de 10, 20, 50, 100 milhões, enfim, valores aí são infinitos. Mas vamos pensar num processo muito simples, muito habitual, de inventário. É um custo aproximado de 20% entre ITCMD e honorários advocatícios. Pois o problema não para aí. Se fosse só isso, seria algo custoso, porém simplificado. Nós temos uma previsão média de processos de inventário no Brasil, levando 2 a 3 anos para a liberação familiar. Não é difícil que esses processos se estendam a 5 ou 6 anos. Pois bem, o que acontece? A família tem o acesso restringido a esse patrimônio, então nós temos uma perda de oportunidade. Você já pode imaginar, é um patrimônio que passa a perder para a inflação. Se, por exemplo, você tem um imóvel que está numa área desvalorizada, você precisa recorrer a um alvará judicial para providenciar essa venda. Uma venda de um imóvel dentro de inventário nunca vai ser paga, né? Esse valor nunca vai ser atingido com o valor de mercado, sempre vai ser vendido mais barato do que o valor de mercado. Então nós estimamos que 20% se perde de maneira imediata através de TCMD e honorários advocatícios, outros 20% se perdem entre custo de oportunidade, né? Você não conseguir trabalhar com esse patrimônio, protegê-lo, por exemplo, da inflação, e também o custo de oportunidade de você precisar vender um imóvel dentro do inventário e você saber que o mercado vai precificar isso, vai diminuir o valor final da negociação que a sua família vai obter no seu bem.